O cristianismo ensina que há um Deus transcendente que existe antes do mundo vir à existência, que Ele é a origem última de todas as coisas. O universo é dependente a todo momento do seu cuidado providencial. Charles Colson. Olá, seja bem-vindo ao Mente Sedenta. Eu sou Evaldo Cassiano e vou te falar um pouco sobre este projeto. Já olhou para o mundo à sua volta e notou que alguma coisa está errada? Ou pelo menos achou que as coisas não deveriam ser assim? Já se perguntou por que as pessoas que deveriam dar o exemplo de justiça muitas vezes é as que mais causam escândalo? Já questionou por que há tanta injustiça e mal no mundo? Se sua resposta foi sim a essas perguntas, a que conclusão você chegou? Caso nunca tenha pensado sobre isso, te convido a pensar neste momento. Uma pesquisa rápida no Google nos diz que no Brasil, a população brasileira é majoritariamente cristã, cerca de 87%. Mas, mesmo com esses dados, parece que o cristão no Brasil ainda tem dificuldade de olhar a sua vida pelas lentes do cristianismo. Mente Sedenta surge como uma proposta para auxiliar cristãos nessa área. Mente Sedenta é um projeto de cosmovisão cristã inspirado no livro E Agora Como Viveremos, de Charles Colson e Nancy Pearce. Este livro teve sua primeira edição em inglês em 1999 e foi traduzido para o português no ano 2000 pela CPAD. Ele nasceu com a proposta de reavivar o senso de esperança da Igreja para testemunhar da imutável verdade da revelação bíblica na sociedade atual, já que a crença da maioria dos cristãos é viver o cristianismo de forma particular e privada, preocupando-se apenas com o lado espiritual. Colson começa o livro trazendo à memória a oração dos judeus quando estavam no exílio, onde eles clamavam: "Como poderemos viver?" Ezequiel capítulo 33, versículo 10. E diz que, mesmo relutante se deveria ou não escrever o livro, depois de um culto que ele participou, onde ouviu o ministro dizer que a missão da igreja era preparar-se para o retorno de Jesus através da oração, estudo da Bíblia, adoração, comunhão e testemunho, todas suas dúvidas evaporaram. "Não me entenda mal", diz ele. "Precisamos de oração, estudo da Bíblia, adoração, comunhão e testemunho. Mas se focarmos exclusivamente nessas disciplinas, e se no processo ignorarmos nossa responsabilidade de redimir a cultura que nos rodeia, nosso cristianismo vai permanecer particular e marginalizado." Donald Cravel, em seu livro O Reino de Ponta Cabeça, nos diz que o reino de Deus desafia a ordem social predominante. Ele diz que Jesus não retrata o reino à margem da sociedade. Ele não defende que se evite e se abstenha da sociedade. Ele também não presume que o reino e o mundo simplesmente se dividem em dois reinos. As ações do reino acontecem no mundo, no meio do estádio da sociedade. Porém, esse é um jogo diferente. Os jogadores do reino seguem regras especiais e são comandados por outro treinador. Os valores do reino desafiam os padrões sociais dominantes e, às vezes, vão contra o padrão cultural. Porém, não entenda mal. O povo do reino não é de sectários protestando na grande sociedade apenas para serem diferentes. Os valores do reino, arraigados em profundo amor e na eterna graça de Deus, semeiam novas formas de pensar e viver. Algumas vezes, as novas formas complementam as práticas dominantes, outras vezes não. Em suma, os padrões do reino originam-se do amor de Deus, não de um impulso sectário de se opor ou se abster do restante da sociedade. Agora vamos voltar ao assunto da tal cosmovisão. Por ora, para você que não sabe o que é uma cosmovisão, vou te dar uma definição bem simples. Cosmovisão pode ser entendido como visão de mundo, ou a visão da realidade,
ou ainda como a forma de se interpretar a realidade. Uma cosmovisão é formada por um conjunto de crenças, valores e impressões da realidade que cada pessoa tem. Isso vem por meio da cultura que nos cerca, através da literatura, da política, do cinema e etc. Mas podemos estar naquilo que Nancy Pearce chamou de cativeiro cultural, e como tal, os cristãos são chamados para resgatar culturas inteiras, não apenas indivíduos. Nosso objetivo com o Mente Sedenta é contribuir com a construção de uma cultura que reflita o reino de Deus por meio de uma transformação na mente e no coração das pessoas. Sendo mais claro, é mostrar como enxergar a realidade através do cristianismo e desfrutar deste mundo como um verdadeiro cristão, produzindo a cultura do reino de Deus para outras pessoas. Nosso objetivo se desdobra nas seguintes camadas: expor valores e teorias falsas da cultura moderna, argumentar em favor da fé de forma cativante e inteligente, procurar entender a maneira de pensar dos descrentes para melhor apresentar o Evangelho de Cristo, viver em sintonia com os propósitos de Deus, que acreditamos ser o que N.T. Wright escreve no livro Surpreendido pela Esperança. Ele diz: o cristianismo declara que a obra que o Deus Criador fez em Jesus Cristo e, acima de tudo, em sua ressurreição, é a mesma que ele deseja fazer pelo mundo inteiro. Mundo no sentido de todo o cosmo, com toda a sua história. Ou seja, Deus deseja trazer uma restauração à sua criação. E por que isso? Porque ele se importa com a sua criação. Esta é a obra de Deus, e como cristãos, fazemos parte dessa obra. Chamamos o nosso projeto de Mente Sedenta porque entendemos que a mente humana sempre está em busca de uma fonte para saciar a sua sede. E a mente nunca se sacia, sempre está querendo mais. A outra razão está em uma frase, esta por sua vez de Charles Malik, citada por Nancy Pearce no livro Verdade Absoluta, que diz: o problema não é só ganhar almas, mas salvar mentes. Se você ganhar o mundo e perder a mente do mundo, descobrirá que não ganhou o mundo. Há mais uma coisa que eu quero dizer, e esta também é uma citação do livro E Agora Como Viveremos. E esta citação esclarece a nossa proposta com o projeto. Vimos nossa tarefa não como um esforço precursor para produzir novas revelações teológicas ou para desvendar compreensões filosóficas escondidas, mas como uma tentativa de renovar verdades eternas. Certa vez, C.S. Lewis escreveu que, apesar de ele ser frequentemente celebrado por oferecer pensamentos inovadores, seu único propósito era o de apresentar uma verdade antiga de forma que a geração contemporânea pudesse entender. Este tem sido o nosso modesto objetivo também. O que quer dizer que não somos os primeiros a falar sobre isso, e provavelmente não vamos falar sobre nenhuma novidade, mas apresentar uma verdade antiga, de forma que a geração contemporânea possa entender. Claro que, como nosso projeto de cosmovisão cristã envolve uma visão de mundo pelas lentes do cristianismo, não poderia deixar de citar a famosa frase de C.S. Lewis, que no seu livro O Peso de Glória, ele diz: creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Muito obrigado por assistir. Caso queira adquirir algum livro que foi citado no vídeo, o link está na descrição. E comprando pelo link, você contribui para o crescimento deste canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilha com quem você conhece. Ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. E não deixe de deixar o seu comentário. Faça parte juntamente conosco e fique na paz do Senhor.